Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Queria pedir, Néia, você pode orar? Ou você está ocupada? Não posso orar, hoje eu estou home office. Ah, que bom. Então vamos orar. Senhor Deus, bondoso e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse dia que a tua misericórdia nos alcançou. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, mas neste momento, Senhor Jesus, venha usar a tua filha para falar conosco. Te buscamos porque sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Pai, que ela possa, Senhor Jesus, transmitir tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já ministrou em seu coração, que ela possa, Senhor Jesus, encontrar as palavras corretas e que o Espírito Santo de Deus, Senhor, que habita em nós, possa ter, Senhor Jesus, a interpretação daquilo. A sua palavra não volta vazia, o Senhor é aquele que fala com a tua amada, com a tua eleita, e venha, Senhor Jesus, mais uma vez, pela tua infinita misericórdia e amor, fale conosco, porque precisamos te ouvir. Pai, neste momento eu quero apresentar a Ti a vida da pregadora. Senhor Deus, só o Senhor sabe aquilo que ela está precisando. Oh, Espírito Santo de Deus, muitas vezes nos colocamos na posição de fazer, quando nós estamos precisando do receber. Mas o Senhor é aquele que tem para suprir, porque o Senhor a ama e o Senhor a escolheu para uma grande obra. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque nós já podemos sentir a tua presença nessa live. Porque a tua palavra diz que quando tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. E nós estamos aqui reunidas em teu nome, Senhor. E eu já posso, Senhor Jesus, de uma forma especial, sentir, Senhor Jesus, a sua presença, sentir o teu toque, Pai. Fala conosco, porque nós precisamos de ti. Em nome de Jesus e por fé, eu te louvo e te agradeço. Amém. 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 Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada, Néia. Deus abençoe. Soraya, quiser começar? Obrigada por ter aceito o convite da Cris, mais uma vez, né? Obrigada. Paz do Senhor, irmãs. Sim. É uma gratidão poder estar juntas com todas as irmãs, de estar aqui levando a palavra do Senhor. Isso é muito grata a Deus, né? Eu louvo ao Senhor por Ele ter reunido nossas vidas hoje aqui. Amém? Gênesis 39. José na casa de Potifar. A história de José é uma história que é conhecida, né? Muito conhecida perante todos. José é um filho muito amado, né, de Jacó. Seu pai tinha muita estima por ele. José nasceu já na velhice de Jacó. A mãe Raquel, né, era muito amada por Jacó. E ele tinha um diferenciado, né, entre os irmãos dele. E os irmãos tinham ciúmes dele. E o pai, sempre como era mais ao lado dele, o pai também fez uma túnica, né? Uma túnica colorida, uma túnica de 7 cores para ele. E cada dia mais que se passava, os irmãos tinham mais ciúmes dele. Um dia, ele teve um sonho. Foi do Senhor o sonho. E ele apresentou o sonho aos seus irmãos. E daí que isso enfureceu mais os irmãos, né? Passado um certo tempo, ele teve outro sonho. E ele contou novamente a todos. E o pai dele, nesse segundo sonho, ainda o pai dele o repreendeu, né? Dizendo a ele, né? Caso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti em terra, seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. O pai repreendeu ele, mas Jacó guardou no coração
porque todo pai conhece o filho. Então, o Jacó ali já tinha visto que ele era um menino de segundo coração de Deus. E o pai guardou no coração, mas assim mesmo o pai o repreendeu perante todos. Aconteceu do quê? Ele um dia, aí no campo, os irmãos armaram cilada para ele. Jogaram primeiro numa cisterna, depois resolveram tirá-lo, resolveram vender ele, ia passando os ismaelitas e foi vendido. E é onde eu começo aqui no 39, José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio. Comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E, desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Até aí, irmãs. Então, nós vemos na vida de José que ele era um homem íntegro, um homem temente a Deus, um homem de caráter. Deus, nas nossas vidas hoje, ele tem um propósito em cada vida. Ele dá para nós um sonho, todos nós. Aqui, José já teve esse sonho, ele tinha 17 anos. Então, hoje, eu quero falar para as irmãs que nós temos um sonho. Pode ser um sonho que já faz 10 anos, pode ser um sonho que faz 1 ano, pode ser um sonho que faz 20 anos. Mas Deus tem um sonho para cada um. Deus tem um propósito para cada um. E a ministração é fiel até o fim. Porque o nosso tempo não é o mesmo tempo do Senhor. Aqui, irmãs, José, se nós formos analisar tudo o que José passou, um mocinho de 17 anos, olha, ele foi desprezado pelos irmãos devido aos ciúmes. Ele foi humilhado, ele foi... tudo que nós podemos ver, ele foi zombado pelo sonho, ele foi humilhado, ele foi desprezado, e ele foi tirado da casa do pai, da mesa do pai. Muitas vezes, se a gente for voltar atrás, na vida nossa, houve coisa que nós não gostamos, houve coisa que nos abalou. Teve rejeição, teve desprezo de irmãos também, teve também desprezo de mãe ou de pai também. Muitas pessoas que nós conhecemos foi tirada de sua casa. Eu conheço pessoas que moravam numa cidade, quando tinha 12, 13 anos, foi para outra cidade, morar com tia, com tio, porque não dava, a situação, no momento, não dava para ficar junto com os pais. E isso causa, sim, um bloqueio, causa uma tristeza, causa
uma dor no coração. Então, nós entrando na história de José, nós comparamos alguma coisa com a nossa vida. Só que ele foi fiel. Então, hoje eu pergunto para mim e para você, vamos olhar nosso passado, vamos olhar aquilo que já passou. Mas hoje nós estamos aqui. Se nós estamos aqui hoje, louvando o nosso Pai, louvando o nosso Deus, é porque nós estamos fiel a Ele também. Eu sei que há tempos na vida que nós temos, sim, altos e baixos. Tem época, tem ano, que nós estamos mais íntima do Senhor. Tem época que a gente fica mais quieta. Mas hoje, todas nós estamos aqui nos pés do Senhor. Nós estamos aqui aprendendo mais da palavra, nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor, porque a palavra do Senhor é a boca de Deus, e Ele nos usa para ser um instrumento de bênção para as pessoas. Como José, ele passou por grandes situações, nós passamos também. Mas o sonho ele guardou no coração. Eu quero dizer a todas, os nossos sonhos ainda podem se realizar. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O que nós temos é que prosseguir, ser fiel, ter bom caráter, poder fazer tudo aquilo na obediência ao Senhor. Nós nunca podemos esquecer que as pessoas estão olhando para nós. E nós somos, sim, nós somos taxados por alguns e nós somos queridos pelos outros. Mas o Senhor sempre diz, olhe para mim, olhe para Jesus. Olhe, nós devemos saber o que o Senhor pensa de mim. Como está meu coração perante do Senhor. Porque nós vamos ter, irmãos, até nós irmos para a glória do Senhor, nós vamos ter muitos desafios. Nós vamos ter muitos atritos, embates. Todos os da Bíblia tiveram. E nós vamos ter. Mas nós temos que permanecer firme. Porque o Senhor dá uma prova para nós chegarmos até a altura que Ele quer. E para isso nós temos que prosseguir. É um trabalho do Senhor para conosco, é um aperfeiçoamento para o nosso propósito, para a nossa obra que o Senhor quer que nós façamos. Então, hoje o Senhor nos dá uma medida. O que nós estamos fazendo com essa medida? Aqui, José, o Senhor sempre foi com José, como o Senhor é conosco. Tudo que José, tudo que parecia à frente de José, tudo aquilo que o Senhor colocava, ele prosperava. Você vê, mesmo no cárcere lá, ele foi comandante. O comandante de lá viu o quanto ele fazia. Então, hoje eu quero falar para mim e para você, aquilo que Deus colocou até hoje nas nossas mãos, nós estamos fazendo prosperar? Nós estamos... Se você quiser, você vai dar um pouco. Nas nossas Porque mãos, assim, como nós eu só carrego. estamos Aí se você plantando quiser, tipo assim, para crescer, para frutificar, porque o Senhor começa com uma pequena porção. Só que palavras que vêm de fora, muitas vezes, quer nos apagar nossa luz, quer nos engessar. Então, hoje, vamos analisar,
vamos pensar aquilo, tudo que o Senhor, que nós já vivemos, que o Senhor já, até hoje, nos ensinou, plantou em nós, está parado, está engessado? Ou nós estamos colocando, marchando e indo? Porque o Senhor começa com pequenas coisas, para que a gente possa ir crescendo dia a dia. Mas tudo que nós formos fazer hoje, sendo uma visita para uma pessoa, sendo levar um mantimento, tudo precisa ser com amor, porque tudo é para Deus em primeiro lugar. E o Senhor está vendo. Pode ser uma pequena coisa, pequena, mas para o Senhor é importante. É importante. E nós, se nós estamos aqui hoje, nós sabemos, nós somos amadas pelo Senhor. O Senhor nos ama. O Senhor quer fazer muito mais através das nossas vidas. E através das nossas vidas, a partir do momento que nós damos o primeiro passo, enquanto nós estamos indo acolher uma pessoa, estender a mão por uma pessoa, o Senhor está cuidando dos nossos também. O Senhor fala, vai, entrega o seu problema, a sua dificuldade, essas questões que está te atrapalhando, te amarrando, que eu estou cuidando. Mas não fique engessada, não fica parada, não ouça a voz estranha de fora. Ouça a voz do Senhor. O Senhor é um Deus que capacita. O Senhor é um Deus que dá sabedoria. O Senhor é um Deus que dá discernimento. Essa é a nossa oração todos os dias. Senhor, venha nos dando sabedoria. Venha nos dando discernimento para fazermos aquilo que o Senhor quer que façamos. E que tudo que nós façamos seja com amor. Que nós tenhamos estima em tudo que for fazer. Não importa para quem. Olha, José, ele foi fiel ao Senhor. Mesmo tanta dificuldade, irmãs. Um moço de 17 anos. Passou anos. Ele tinha quase 40 anos quando começou a receber os frutos. Mas primeiro ele teve que morrer para começar a crescer, 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 até dar o fruto. A história de José, irmãos, até pela esposa do faraó ele foi tentado. E ele, como um homem segundo o coração de Deus, ele diz aqui, ó, ele disse para a moça, ela falou, deita comigo. E ele recusou. Daí ele falou, o teu marido, né, tem me posto o seu senhor por mordomo. Não sabe nem o que há na casa, pois tudo que tem me passou nas minhas mãos. Ele não é maior do que eu. Ele é maior do que eu nesta casa. Agora, vendo tudo isso, se não a ti, porque tu és a mulher, pois como comeria tamanha maldade com meu senhor e pecaria contra Deus. Olha, gente, que homem segundo o coração de Deus. Como ele diz, está tudo nas minhas mãos, essa casa. O Senhor me passou tudo na mão, menos a senhora, que é a esposa dele. Como eu poderia fazer isso com o meu Senhor e pecaria contra o meu Deus? Irmãs, tudo que parecer na nossa vida, tudo que colocarem na nossa vida, nós devemos pensar e ver. Isso agradaria a Deus? Porque muitas vezes nós temos medo de falar um não. E não deve ser falado. Muitas vezes. Muitas vezes.
Alguma proposta pode ser em serviço, alguma proposta pode ser em amigos, alguma proposta sobre filhos. Não é não. Se uma criança, um adolescente, não aprender, os pais não ensinarem um não para ele, quem ele vai ser quando crescer? O não é saber, é ter a vivência de ser bom em muitas coisas. Não pode ser só assim, tem que haver não. Então, para nós servirmos esse Deus, muitas vezes nós temos que falar não para o mundo, não para as coisas que não vai agradar a Deus. Nós temos que agradar a Deus, não a homens. É a Deus que nós temos que agradar. E José, a vida dele foi santificada, ele foi fiel, teve bom caráter. Isso é caráter. Teve bom caráter. Ele falou não. Foi preso, irmãs, por causa dela. Ela armou uma cilada. Esse mundo arma ciladas para a gente também. Por isso que tem que vigiar. A palavra do Senhor diz, vigia e ora. Primeiro é vigiar. Depois você vai orar. Não adianta você orar, se você não está vigiando. Vigia na sua casa, vigia contra seus filhos, vigia contra os amigos, vigia. Irmãs, ele foi preso, ele ficou lá. Daí, Deus era com ele todo o tempo. Deus era tanto com ele que ele foi o único que conseguiu, que Deus usou para falar sobre o sonho. Primeiro ele falou para o padeiro, depois ele estava lá falando para o copeiro, e o que ele interpretou o sonho aconteceu. Por quê? Mesmo escravizado, mesmo passando por tribulação, ele era fiel ao Senhor. Quando ele foi chamado, quando lembrou dele, que passou muitos anos ainda, ele foi lá, Faraó contou todo o sonho, e ele explicou 7 anos de fartura, 7 anos de falta, 7 anos próspero, ele explicou tudo. E o que Faraó fez? Deu tudo nas mãos dele. Ele que foi o segundo. Colocaram anel na mão dele, que ele era o segundo mais importante. Olha onde que esse homem foi. Tá? Foi jogado primeiro numa cisterna, num buraco, gente. Olha agora. Por quê? Ele foi fiel. Hoje, nas nossas vidas, está tendo tribulação, está tendo tristeza, está tendo alguma coisa, tem. Nós estamos no mundo onde tereis aflição, mas vamos ser fiel, que Deus vai nos colocar lá em cima. Eu creio. Hoje nós estamos aqui em várias, amanhã nós podemos estar em multidões, mas seja fiel. Olhe para o Senhor. O que eu falo também, o sonho que Deus dá é para nós guardarmos no coração. Nós oramos a Deus e guardamos no coração. Muitas coisas não é para ser falado. A partir do momento que nós começamos a falar um sonho, por exemplo, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um carro. Aí falo para uma, eu vou comprar um carro. Falo para outra, eu vou comprar um carro. Não, irmãs. Senhor, me ajuda a comprar um carro. Comprou o carro, já está no teu nome? Tá, eu comprei um carro. Daí você fala. Guarda teu sonho. Se eu tenho uma pessoa que eu confio de oração, sim, eu posso chamar uma irmã. Irmã, ajuda em oração. Eu estou querendo comprar uma casa, já estou vendo, ajuda. Vamos orar por aquele proprietário, se aquebrentar, fazer um pouquinho mais barato, ajuda. Mas é uma pessoa
que você conhece, que tem o mesmo foco com você e tenha o mesmo sonho seu. Amém? E daí você ora junto. Mas todo sonho, tudo aquilo que eu tenho no coração é eu e Deus. Mesma coisa é quando eu estou com um problema. Estou com um problema com meu marido está dando problema, o meu filho está dando problema. Uma irmã de confiança, irmã, vamos fazer umas 7 semanas de oração para o meu filho, uma ali. Daí você pode explicar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. E está intercedendo por ele. É claro, eu posso chegar e falar, irmãs, ora pela minha filha, eu peço que ela não está bem. Todo mundo vai orar. Mas os detalhes, aquela intimidade, não é para todos. Então, vamos vigiar no que falamos, vamos vigiar no nosso sonho e vamos prosseguir. O sonho vai acontecer? Vai. Mas o que eu estou fazendo para que isso venha? Eu quero pregar a palavra, eu vou ter que estudar mais, eu vou ter que jejuar mais. Eu estou querendo um emprego novo, eu só sei até aqui, eu vou ter que fazer um cursinho para mim ser o gerente lá. Eu vou ter que estudar para mim ser promovida. Então, veja, o que nós precisamos fazer para que a bênção venha mais rápido? É buscar, é orar, é fazer aquilo que vai ao encontro da minha bênção também. Não adianta eu querer um emprego melhor se eu não for estudar ou se eu ficar em casa, não ficar mandando um currículo. Eu vou precisar tomar uma posição e fazer para que isso venha acontecer. José, ele não ficou parado, ele não ficou engessado. Ele ficou lá, sim, mas ele dava assistência, ele tratava todos bem na cadeia. Quando ele foi promovido aqui, Faraó, ele já pensou numa administração. Eu vou guardar isso, eu vou fazer isso, eu vou cuidar desse, eu vou separar pessoas, Ele foi, e Deus nos dá essa sabedoria, esse discernimento, para nós fazermos aquilo que Ele colocou na mão. Eu não sei o que o Senhor colocou nas tuas mãos. Eu não sei, mas você sabe. Vamos cuidar daquilo, para que amanhã nós possamos estar completando aquilo que Deus tem preparado para nós. Você vê que tudo que José fez não foi só para ele. Ele sustentou muitas pessoas vendendo depois daquela colheita que eles guardou. Então, tudo que Deus tem, o propósito para nós, não é só para nós estarmos ali. Através de nós, as outras pessoas vão ser beneficiadas também, através do propósito de cada uma. Se o Senhor te colocar, tirar dessa moradia, colocar em outro bairro para morar, e você está orando, Senhor, eu quero morar ali, o Senhor vai te colocar, mas você vai ser bênçãos para os seus vizinhos também. Então, nós temos que estar olhando no todo. Que Deus abençoa, abençoa. Mas é para todos juntos estarmos crescendo no Senhor e aprendendo no Senhor. José foi uma bênção para todos. Jesus foi tão lindo, maravilhoso, que trouxe todos a sentar novamente na tua mesa. Reuniu a família dele com todos, pai, os irmãos, todos reuniu. Então, o Senhor, o propósito do Senhor em cada vida nossa
é para reunir todos, é para unir todos, para todos estar felizes, para todos ficarem assim muito felizes, seja no que for, seja na família, seja no emprego, seja no filho, mas o Senhor é o amor. Mesmo esse mundo difícil que nos leva, distancia de muita coisa, o propósito do Senhor é unir, é abençoar, é estar todos ali junto, adorando um só Deus, glorificando a Deus. Mas, irmãos, nós temos que ser fiel. Não importa situações que nós passamos hoje, é pedir para o Espírito Santo, seja conosco, nos ajuda, nos dê estrutura para nós vencermos e estar cumprindo o propósito de Deus. Que nosso sonho seja realizado, que nós possamos, sim, pedir sabedoria, discernimento a Deus e prosseguir. Nada pode nos impedir se não for nós mesmos. Por isso que nós não devemos olhar muitas vezes vozes de fora. É nós e Deus. Nada. Nós conseguiremos fazer, cumprir o propósito de Deus a partir de nós querermos nos posicionarmos e irmos com Jesus à frente. Então, que nós possamos meditar nessa palavra. Lembrar sempre, José passou tribulação. Nós passamos. Mas nós não devemos ficar. Passamos, gente. É triste, passamos. Mas aquilo que passamos, vamos fazer o bem hoje. Foi um aprendizado, foi um crescimento e vamos. Não vamos ficar olhando no passado, mas nós não vamos ficar engessados também. Hoje, nós vamos prosseguir. O que eu aprendi, agora eu vou pôr em prática e vou melhorando dia a dia até completar a obra. Amém, irmãos? Que o Senhor venha tocando todos os dias do nosso coração, fazendo-nos lembrar daquilo que Ele falou para nós. E nós colocarmos assim, Senhor, eu creio. Eu sei que depende de mim hoje, em primeiro lugar. Eu quero que o Senhor vá à frente, vai abrindo porta, porque o Senhor coloca pessoas para nós ajudarmos. Nós temos que estar atento, porque Ele dá oportunidades. E nós temos que vigiar e pegar essa oportunidade. Nunca falar não para Deus. Quando nós sabemos que é de Deus, não fale não. Deus vai te capacitar, Deus vai prover. Pode ser o dinheiro, Ele vai prover. Se é do Senhor, Ele vai cumprir. Então, que nós possamos ter atenta, estar estudando a palavra do Senhor, leia novamente sobre José, estude, ouça, para ver. Olha aonde ele estava e aonde ele chegou. E nós vamos chegar lá. Nós queremos, nós estamos dispostas para isso, nada vai nos engessar, nada vai nos parar, só se nós quisermos. E vamos olhar, ouvir a voz do Senhor. Porque Deus conta conosco. Ele conta conosco. O tempo é do Senhor? É. O preparo é nosso? É. Mas nós estamos nesse mundo para servir. Então, vamos estar orando para isso. Amém? Amém, glória a Deus. Nós temos que estar preparadas, né? E não nos paralisar, é continuar fazendo o que Deus quer que a gente faça. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada. Alguém quer falar? Deixa eu ler. Algum pedido de oração?
Antes de eu ler os pedidos, eu queria tirar uma foto. Quem puder colocar o vídeo. Tá. Deixa eu até... Vou falar já. Só um momentinho. 1, 2... Peraí. Tem que ter uma... 1, 2 e... Já! Aí! Glória a Deus! Pensa. Alguém quer falar algo? A Josi tá aí, né? Deu certo, né, Josi? Que bênção. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui os pedidos. A Ana tá pedindo oração pela vida dela e família. A Mi tá pedindo oração por ela e pela família. Mais alguém quer fazer algum pedido? Eu também quero pedir pela minha família, empresa, minha vida. Mais alguém? A Neia está pedindo oração por ela. E pela filha e genro. A Neia está pedindo. Soraya, você pode orar pelos pedidos? Sim, sim. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã abençoada. Pai, agora eu coloco diante de ti todas as irmãs, Senhor. Pai, elas estão pedindo pela família, Senhor, pela vida delas, Senhor, pela minha vida, Senhor. Vem, Espírito Santo, Pai, falando conosco, Senhor. Vai tocando agora em cada família, Senhor. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Senhor. Aqueles que não te conhecem ainda, Senhor, que venha te conhecer, Deus. Caia por terra todas as escamas dos olhos, Senhor. Renova a mente de cada uma, Senhor, de todos da família, Senhor. Vai passando do teu sangue, Senhor. Vai curando, Senhor. Vai caindo por terra, Senhor, todas as amarras, Senhor. Oh, Deus, venha libertando o teu povo, Senhor. Essas mulheres que te amam, que te adoram, confia em ti, Senhor. Oh, Deus, faça um milagre, Senhor, nessas famílias, Senhor. Faça um milagre nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos ser instrumento de bênção, Senhor, por onde quer que formos, Senhor. Que a tua palavra seja viva, Senhor, poderosa através das nossas vidas, Senhor. Derrama da tua unção, do teu poder, Senhor. Que tudo, Senhor, seja feito para a honra e glória do teu nome, Senhor. Pai, que toda enfermidade, Senhor, caia agora por terra em nome de Jesus. Toda opressão, toda depressão, Senhor, caia agora por terra em nome de Jesus. Que nós sejamos restauradas, curadas, Pai, em nome de Jesus. Que toda honra, Senhor, que toda glória, Pai, seja dada somente a Ti. Obrigada, Senhor, por este momento, Senhor. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigada, Soraya. Obrigada Deus mais uma vez. Que abençoe. Deus abençoe sua vida, Amém. sua família. Amém. Que continua sendo usada aí por Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigada, meninas. Deus abençoe cada uma aí. Deus abençoe. Um dia maravilhoso para todas. Amém. Cheio de paz, alegria, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Um beijão, viu? Um beijo.